E voltamos a falar sobre trotes passados para o setor de segurança pública. Somente aqui em Tangará da Serra, nesses 3 primeiros meses, foram registrados um total de 40 ligações de trotes passados para o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A respeito desse assunto, o médico socorrista Renan Torres falou com a nossa equipe. É uma prática, infelizmente, que a gente não vê uma diminuição no número dos casos. Em determinadas épocas a gente nota até um aumento, né, dessa condição que, assim, infelizmente, os adultos acham que é uma brincadeira, né? Muita gente aqui liga constantemente. Nós temos um sistema de rastreio que a gente consegue identificar o número de quem está ligando. Esse número é repassado para a polícia, né? E o que a gente tem que deixar de alerta sempre é que o trote, que para muita gente que é uma brincadeira, na verdade pode se tornar um ato criminoso, né? O momento que o trote é passado para o SAMU, toda uma equipe é deslocada para uma ocorrência que não existe, e nesse momento a gente atrasa o atendimento de alguém que possivelmente está ali necessitando de um atendimento urgente, né? Então, assim, nós pedimos encarecidamente para que todo mundo que pratica esse ato imoral bote a mão na consciência. Uma hora, infelizmente, a gente não está imune de que algo ruim possa acontecer com a gente. E, infelizmente, uma hora, esses números que constantemente ligam para cá, passando trotes, e que a gente já tem registrado, pode precisar da nossa ocorrência, pode precisar do nosso resgate. E esse número estando registrado naquela lista de trote, pode ser que não seja atendido, né? A gente pede para que vocês ponham a mão na consciência, para quem pratica esse ato, que não faça. Porque você, muitas vezes, na tentativa de ser engraçado com alguém próximo, ser engraçado com a família, você pode estar contribuindo com a vida de outra pessoa, com a ausência da vida de outra pessoa, né? Às vezes um acidente grave que ocorre, um exemplo de sábado mesmo, né? Entrou uma ocorrência para a gente aqui sobre um esfaqueamento que aconteceu no Antônio Conselheiro. Nós nos deslocamos com a equipe Alfa, cerca de 40 minutos de ambulância para descobrir que não teve fatalidade nenhuma. Graças a Deus ninguém sofreu uma facada, né? Mas infelizmente o município ficou desprovido de cuidados médicos nesse período. Então, se nesse período ocorre alguma gravidade na cidade, é um momento que não vai ter atendimento, porque a ambulância e a equipe se deslocou para uma ocorrência que não existe. Na verdade, quando acontece trauma, a ambulância ela rapidamente se desloca, né? A mídia geralmente fica sabendo, mas só que se a gente for colocar em porcentagem, a maioria dos atendimentos são casos clínicos. São idosos com queda em banheiro, que é muito comum, são pacientes com doenças graves, doenças cardíacas, doenças diabetes, hipertensão, que passam mal e precisam dessa ajuda nossa, né? Doutor, recentemente, nessa semana, na segunda-feira, vocês receberam também um trote. Aí a ambulância Alfa, né, foi enviada até o local, chegando lá não tinha nada. Aí fica descoberto, né, aqui em Tangará da Serra. Essa situação, você pode falar um pouquinho pra gente? Essa situação não é uma situação tão incomum. O que aconteceu? No sábado, teve um acidente, uma colisão na MT-480 entre o carro e uma moto, onde os dois foram para a lateral da pista e o carro acabou capotando. O carro ficou com as 4 rodas para cima. Esse evento aconteceu no sábado. Muitas vezes nessa situação pode acontecer das duas situações. As pessoas se aproveitam ali que tem alguma coisa errada e já aproveita para passar um trote, mas outras vezes também as pessoas mal procuram saber o que está acontecendo, né? Muitas vezes a gente recebe ligação assim, eu vi um carro capotado na pista, eu vi uma moto jogada na pista, né? Mas são passageiros, são pessoas que estão passando no local e não param para ver se realmente tem vítima, né? Ligou para a gente, acionou que tem algum acidente, a gente vai até o local, mas a gente pede também, sempre que possível, sempre que não seja arriscado você parar para olhar, se você encontrou alguma coisa de errado, um carro capotado, uma moto jogada, tente ver se tem alguma vítima, porque às vezes já foi um evento já tardio, um evento que já foi resgatado, já foi em outro dia, né? Mas a população, na tentativa de ajudar, de tentar prestar algum serviço, acaba ligando para cá e não verifica se aquele fato é recente, né? Então, assim, sempre a sua segurança primeiro. Se for uma cena onde seja possível você parar,
seja possível você avaliar a cena e isso não represente um risco para você, tem um acostamento, tem algum lugar onde você possa encostar certinho que não tenha risco para a sua vida, pare, dê uma olhada, vê se tem alguma coisa acontecendo realmente antes de ligar para a gente. Para cada atendimento solicitado, é uma ambulância que vai. O SAMU trabalha com a Bravo e a Alfa. O Dr. Renan explica também para a gente qual a diferença dessas ambulâncias. Hoje nós contamos com 3 Bravos e uma Alfa. Qual que é a diferença? A diferença consiste no nível técnico do atendimento. Quando a gente fala na equipe Brava, a gente conta com um condutor socorrista mais um técnico de enfermagem. Geralmente elas são para ocorrências de menor complexidade, né? São traumas que não exigem grandes interferências naquele momento, imobilizações mais leves, né? Casos clínicos, elas vão também de menor complexidade. Agora, quando a gente já recebe um atendimento, um chamado de uma maior complexidade, é um possível infarto, tá faltando muito ar, tá ficando roxo, é uma parada cardíaca, um acidente mesmo, onde teve amputação de membro, fratura grave, aí a equipe que é deslocada é a Alfa. A equipe Alfa ela é composta pelo condutor socorrista, por um médico e um enfermeiro. Por que existe essa diferença? Porque algumas condutas que são feitas pela Alfa não são feitas pela Bravo, né? Algumas medicações que existem numa ambulância não existem na outra. Então a divisão dessas ambulâncias ela é feita pelo grau de complexidade do chamado. O que a gente sempre pede é que assim, a ocorrência chegou para a gente. Geralmente, quando é uma situação mais séria, a pessoa que tem que estar falando com a gente tem que ser uma pessoa que ela consiga, naquele momento, ter um pouco mais de calma. Porque assim, a gente libera a ambulância e continua coletando a história. A gente não vai coletar toda a história para poder liberar a ambulância. Você já passou o endereço, você já passou o que está acontecendo. Naquele primeiro momento, a gente já pode determinar se vai a Alfa ou se vai a Bravo. Muitas vezes a gente libera a Bravo e depois pede o apoio da Alfa. Você vê que a complexidade é maior. Mas o que acontece? Nessa primeira entrevista, nós temos muita dificuldade, às vezes, em casos de pessoas que estão junto com a vítima, de pessoas que estão junto com o familiar e não conseguem nos dar informação. Porque está muito nervoso, porque está estressado com a situação, isso é normal de acontecer. Mas a gente pede para que tenha um pouco de calma ou que passe o telefone para alguém que consiga passar essas informações com mais calma. Porque isso adianta demais o nosso atendimento, agiliza demais o nosso atendimento. Se você está nervoso naquele momento e não consegue passar as informações, a gente pode mandar uma Bravo, mas na verdade poderia ser uma Alfa. Ou ao contrário, às vezes manda uma Alfa, sendo que na verdade poderia ser uma Bravo. Então sempre que estiver acontecendo alguma coisa com algum familiar, com algum amigo, e você se sente muito nervoso, muito ansioso para passar essas informações, busque ajuda de alguém que esteja próximo, de algum outro familiar que consiga passar essas informações com mais detalhes. Doutor, também teve um aumento no caso de trote passado por crianças, né? Fica aí o alerta para os pais, né? Justamente. Qualquer atividade que seja praticada pelos filhos, a responsabilidade é dos pais, né? Criança, infelizmente, a gente sabe que não tem um senso de julgamento ainda conforme o adulto. Então a gente pede sempre para os pais estarem atentos, verifica o discador de chamada dos celulares dos filhos para ver para quem estão ligando. Isso pode ser um trote, mas pode ser algo mais perigoso também. Hoje, com essa facilidade de acesso das crianças ao celular, o mundo se abre de uma forma muito perigosa para a criança, né? O trote é prejudicial para uma gama de situações, mas não é só o trote também que pode estar prejudicando o seu filho, que pode estar deixando o seu filho em perigo, né? Então, assim, estejam sempre atentos no discador de chamada do celular do filho de vocês. Vê o que está ligando muito para um número, 192, 190, vê o que está acontecendo, chama atenção. Por quê? A criança que comete esse ato, ela não é responsabilizada no primeiro momento. Quem é responsabilizado vão ser os pais. Lembrando então que no ano passado o CIOSP, Centro de Operações Integradas de Segurança Pública, registrou mais de 36 mil ocorrências de trote no Mato Grosso. Fica aí o alerta para os pais, para que fiquem atentos ao celular de seus filhos e também o alerta aos adultos, né? Que eles se conscientizem, porque quando uma ambulância sai para atender um trote, pode estar deixando de atender uma ocorrência verdadeira para estar salvando uma vida. As imagens são de Raikkonen Marques, Pamela Cristina, para a programação da Rede TV.